a vontade do Senhor para certas coisas acontecerem. Às vezes, nós fomos a Denver bem recentemente e retornamos. Eu creio que eles querem um relato do encontro. Foi um dos melhores encontros que tenho tido há anos. Nós aproveitamos muitíssimo. Um pouquinho mais de 2.000 entregaram o coração a Cristo, além daqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, além de grandes sinais e maravilhas que nosso querido Senhor Jesus fez no meio do povo ali em Denver. Eles tiveram um maravilhoso derramamento e uma grande reunião das pessoas. Nós iniciamos com aproximadamente 5.000 para começar, e nós usamos o Mammoth Gardens. E na terceira noite, não havia nem mesmo lugar para as pessoas ficarem de pé no local. Aproveitamos tanto proveniente das 5 noites. Nós saímos dali para irmos ao Canadá, o filho e eu, e nós subimos até as montanhas e veio uma tempestade de neve. Eu suponho que vocês ouviram isso em seu rádio. E umas 188 pessoas pereceram nela, e nós ficamos presos em neve acumulada pelo vento por vários dias, ali em cima nas montanhas. E nosso encontro passou, e nós tivemos que voltar para casa agora antes de sairmos novamente. De modo que nós cremos que tudo foi possivelmente pela vontade de Deus, que haverá um encontro melhor e alguma outra coisa. Ele tinha algo arranjado para nós que não sabemos. Nós, de certo modo, andamos em um mundo de trevas, porém, não em trevas. Nós simplesmente seguimos à medida que a luz vai. Então, nós seguimos a luz. E nosso Pai Celestial talvez teve algo do qual nós não sabemos nada. Talvez houvesse algum perigo que se encontrava ali em cima. Ou, novamente, ele talvez esteja operando para trazer alguém. Veja, Deus pode simplesmente operar em uma pessoa assim. Ele muda uma nação toda apenas para essa única pessoa, para trazê-los. E deste modo, nós sabemos que foi tudo para a boa glória de Deus. E nós agradecemos a Ele por isto, e por nos proteger. E houve muitos que nós, Billy e eu, ajudamos a apanhá-los junto à estrada e coisas assim, de pessoas que foram acidentadas e tudo mais. Porém, nós passamos sem nenhum problema. Nós saímos da estrada uma vez, porém isso foi apenas por alguns momentos. E certo homem ali em cima no rancho desceu e nos tirou com um trator. Simplesmente deslizando, estava muito escorregadio, e foi uma das coisas que eles não tinham tido os veteranos não podiam se lembrar de alguma vez terem tido uma tempestade como aquela, naquela região, naquele tempo do ano, Roundup, Montana. E nós sabemos que qualquer coisa verdadeiramente sobressalente como essa, a mão do Senhor esteve nisso, em algum particular. Foi com algum propósito para o nosso bem. Para o nosso bem, isso é o que foi. Deste modo, eu liguei para o irmão Neville, depois que eu voltei, e eu disse: eu vou estar em casa domingo. E se o irmão desejar que eu desça aí, talvez fique com a escola dominical, ora, está bem. E eu disse: então eu ficarei muito feliz de ir. Ele disse: ora, sem dúvida, irmão Bill, disse, nós sempre ficamos tão felizes quando o irmão vem. Com um enorme coração aberto e cordial como esse. E colocou isso em seu programa de rádio ontem, de maneira que nós estamos agradecidos por todas estas coisas. E esta manhã, agora sendo Dia das Mães, a maioria das pessoas, vocês ouvirão sermões do Dia das Mães em todo lugar e pessoas falando de mãe, o que eu penso que é maravilhoso. Deixo isso para o restante do culto. Esta manhã eu havia anunciado que um tema de a invasão dos Estados Unidos, sobre o qual eu desejava falar, o qual vocês provavelmente ouviram em seu programa de rádio, e vocês ouvirão muitos deles hoje. E terá um sermão do Dia das Mães, talvez hoje à noite, nos cultos, e deste modo eu pensei esta manhã que eu anunciaria a invasão. Eu falei sobre isto em Denver, aqui. Não exatamente da maneira de abordar que eu estou para dar a isto nesta manhã, querendo Deus. E isto, aproveitamos muito com isto. O Senhor simplesmente abençoou de maneira maravilhosa. Isto, de certo modo, algumas vezes nos dá Você tem que ser sacudido apenas um pouquinho para compreender do que se trata tudo isto, não temos? Algumas vezes. E nós oramos que Deus o faça. E a propósito, lá, quando nós terminamos
Os homens de negócio de Denver foram os que patrocinaram o encontro, e foi um patrocínio um pouquinho diferente dos que eu já tive antes. E normalmente, os ministros, quando eles patrocinam um encontro, eles dizem: "Você anunciou isto?" "Sim, para a igreja." E fica nisso. Os pastores são assim. Eles desejam que o seu rebanho saiba disso. Isso é exatamente Esse é o negócio deles. Porém, os homens de negócio foram um pouquinho diferente. Eles desejavam que o mundo conhecesse sobre isto. Assim que eles simplesmente soltaram aproximadamente 3 ou 4 mil dólares em anúncios em todos os bondes, táxis e todos os para-choques dos carros e em todo lugar. Nós aproveitamos muito. Depois que o culto terminou, eles me chamaram a um lado e disseram: "Irmão Branham, o que nós podemos fazer pelo Senhor agora? O que nós devemos ao Senhor?" Eu disse: "Ora, naturalmente que nada." Eu disse: "Vocês não devem nada a mim." Eu disse: "Vocês podem pagar a minha conta do hotel aqui embaixo, se vocês desejarem." "Oh, nós desejamos fazer algo para o Senhor." E eles não... Eu não aceitaria nada deles. Deste modo, o administrador os chamou em volta. Ele disse: "Eu creio que ele, de certo modo, gosta de caçar e pescar, não gosta?" Disseram sim, de certo modo, que um dos homens de negócios tinha um rancho lá. E ele disse: "Eu simplesmente farei para ele um presente disso." Bem, o Sr. Moore foi lá para vê-lo, e ele teve que se afastar quase 35 milhas a cavalo. O Sr. Moore disse: "Eu gostaria de ver a irmã Branham sentada em um cavalo até chegar nele." Deste modo, Porém, depois disso, entretanto, eles foram lá a um lugar de propriedade rural em Silver Plum, Colorado. Isto deve estar neste lado agora. E eles compraram um pequeno rancho bem ali. E estão construindo uma casa de 5 cômodos bem ali para mim agora, também, em Silver Plum, Colorado, o qual está no meio das montanhas. Deste modo, vocês pescadores, eu suponho que é um bom tempo. Assim que é um bom lugar para relaxar. E quando depois dos encontros e coisas assim, se Deus permitir. Isso depende dele, veja. Eu desejaria agora chamar a nossa atenção para a palavra. E eu verdadeiramente amo a palavra viva de Deus. Isto é, o lado de dentro da palavra é a vida. Agora, a palavra, letra, mata, porém o espírito dá vida. E a vida está na palavra, porque é a palavra de Deus. A vida se coloca em sua palavra. Como se eu lhe dissesse: "Eu lhe dou..." Você diz: "Eu estou com fome esta manhã, irmão Branham. O senhor me daria 5 dólares?" Eu diria: "Eu darei." Agora, há exatamente tanta vida nisso quanto há em minha promessa. É dessa maneira que é por Deus. Quando Deus promete qualquer coisa, então o que Deus é, Ele tem que estar em sua palavra. Está vendo? Esta palavra não vale... Esta palavra é justamente a mesma que Deus. Ela é Deus. Sua palavra é o que você é. Isto é a sua obrigação moral, nós costumávamos chamar. Sua obrigação moral é a sua palavra. Se nós não podemos tomar a sua palavra, então eu não posso ter confiança. Porém, se eu posso tomar a sua palavra para qualquer coisa, então é um homem de honra. E a Bíblia disse: "No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus." Está vendo? Está vendo? E a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Se nós pensássemos, é a própria terra sobre a qual nós estamos vivendo esta manhã. É a palavra de Deus. Aquela árvore é a palavra de Deus. E você, o seu corpo, é a palavra de Deus. Deus falou para que existisse assim. Fez isso do nada, o que não havia nada. Você já chegou a reparar a vida humana, de onde ela vem? Uma pequena célula, tão pequena que um olho humano não poderia vê-la, somente através de uma grande lente forte. E dali vem um homem de 150, 200 libras. De onde veio? Está vendo? Deus simplesmente falou, e simplesmente começou, por natureza, crescendo, e ali produziu perfeitamente. Ele falou para que cada árvore, tudo existisse. E é uma coisa tão maravilhosa esta manhã considerar a palavra de Deus. Agora, esta manhã, no Antigo Testamento, virando em Crônicas, eu tenho estado apenas um pouquinho indisposto
enquanto vocês estão virando agora em Crônicas capítulo 18, apenas um pouquinho cansado, porém querendo o Senhor. Eu não tenho certeza, porém nós saberemos mais quarta-feira à noite. Querendo o Senhor e a igreja sentindo-se guiada dessa maneira, eu gostaria de ter quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, como que um reavivamento aqui. Apenas um reavivamento de ensino da palavra. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Apenas ensinamento sobre a palavra, não cultos de cura. Porém, ensinamento. Talvez o Senhor nos guiará dessa maneira.